bem? Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso último dia, né? Na semana da aprovação. Nós tivemos aula segunda, terça, quarta e quinta. Segunda foi com o professor Henrique, terça, professora Ana, quarta, professora Adriele, quinta, professor Gabriel. E hoje, professor Davi Oliveira com vocês, sabadão, 6 da matina. Estamos aqui, ó, com um coro super qualificado de quase 30 pessoas, malucos, que acordaram cedo, para a gente poder fazer algumas questões. E observa, você vai fazer as questões com a sua mente muito mais fresca, você não vai fazer questões com aquele calor, né? Acabou de sair do trabalho e tal, vocês vão ver que tem um trato especial nisso daí. Tá legal? Vamos à primeira questão, mesmo esquema de sempre, tá? Vocês respondem, depois eu entro aqui comentando e respondendo a questão, tá? Não deixem de colocar as respostas aí no chat, por favor. Primeira questão. Essas questões de 1, 2, 1 e 3, 1, 2 e 3 estão corretas? Elas têm caído com muita frequência na prova, tá? Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui comigo, tá? Ó, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né, que aí teve um determinado momento que o governo queria mudar isso, se isso fica vinculado ao Ministério A, B ou C, enfim, foi, voltou, o final permanece da forma como sempre foi, tá? Aí, das 4 alternativas, a gente tem que saber quais estão corretas. Então, vamos lá. Ele foi criado com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber e examinar as ocorrências suspeitas de crime de lavagem de dinheiro. Então, vamos lembrar lá que na lavagem de dinheiro, quando você identifica uma operação suspeita, a instituição identificou uma operação suspeita, o que ela deve fazer? Ela deve comunicar ao COAF. Tá legal? Se você comunica ao COAF, você vai comunicar o quê? COAF, tem uma operação aqui suspeita. O que ele vai fazer com aquela informação? Exatamente isso, ó. Vai receber e examinar as ocorrências suspeitas de lavagem, do crime de lavagem de dinheiro. Então, quando você comunica, ele pega aquela informação e vai examinar. Se ele identificou que é lavagem de dinheiro, ele vai aplicar as penas administrativas e vai disciplinar aquela situação. Então, se a gente entender o fluxo, essa 1 aqui é a mais correta. Concordam? Então, automaticamente, você já elimina a letra D. Porque tem a 1 aqui, tem a 1 aqui, tem a 1 aqui. Pelo menos você já eliminou uma alternativa. 2. Deve coordenar e propor mecanismos de cooperação e troca de informações para agilizar as ações de combate ao crime de lavagem de dinheiro. Está correto também. Tá? Está correto também. Ele coordena, propõe ali quais são as melhores práticas, né, para combate à lavagem de dinheiro. Ok, só que essa não te ajudou muito, porque a 2 está presente em todas. Permanece do mesmo jeito. Então, ainda que você tivesse dúvida que a 2 está correta, olha só como que a gente faz esse tipo de questão. Ah, Davi, mas essa 2 eu fiquei muito na dúvida. Calma. Você não deveria ficar na dúvida nela, porque, olha só, ela aparece em todos. Então, com certeza, ela está correta. Faz sentido o que eu estou falando com vocês? Não gasta tempo com a 2, não. A 2, no limite aqui, você não precisava nem ler. Se você olhar suas respostas, viu que a 2 está em todas, a 2 está certa. A sua dúvida não é na 2. Então, você já sabe que estão corretas 1 e 2. Beleza? Aí, automaticamente, então, você eliminou a letra D. Observa que aqui você vai ter o desempate aqui está na 3 e na 4. Porque essa daqui tem 3 e 4, essa só tem a 3 e essa só tem a 4. Então, o desempate vai estar na 3 e na 4. Tá legal? Eu estou ensinando para vocês alguns macetes para você diminuir a sua chance de erro nesse tipo de questão. Então, vamos lá. 3. O COAF, ele será integrado por representante das instituições financeiras de reputação ilibada e reconhecida competente. Pessoal, vê se faz sentido. Presta atenção comigo aqui. Vê se faz sentido você criar um órgão de fiscalização que vai fiscalizar as instituições financeiras e este órgão ser composto por representantes das instituições que são fiscalizadas. Pensa comigo, faz sentido? Você cria um órgão
que vai fiscalizar a lavagem de dinheiro das instituições, dentro das instituições. E esse órgão ele é composto por personagens dessas próprias instituições. Não faz o menor sentido, a 3 está errada. Você já elimina a 3 aqui, elimina a 3 aqui, você já chegou na resposta. Já chegou. Pode requerer aos órgãos de administração pública as informações cadastrais, bancárias e financeiras dos envolvidos em atividades suspeitas. Exatamente. Se ele vai examinar, receber as ocorrências suspeitas de lavagem de dinheiro, de repente ele vai precisar de algumas informações adicionais. Então, ele pode requerer essas informações aos órgãos de administração pública. Tá legal? Então, 1, 2 e 4, resposta correta, letra C de casa. Amém? Davi, fiquei na dúvida da palavra apenas na resposta 1. Qual palavra? Depois manda qual palavra aí, tá? Vamos lá, 2. Questão que tem caído com muita frequência na prova. Essa questão que vocês estão vendo caiu na prova de terça-feira retrasada. Não foi terça-feira passada porque foi... Ah, tá. Pena administrativa, sim. Mas é uma das principais funções aí do COAF, aplicar penas administrativas, tá? O que é pena administrativa? A impossibilidade de exercer as funções, bloqueio de funções, tá? Essa questão caiu na prova de terça-feira retrasada. À medida que o pessoal vai acordando, a gente vai tendo mais resposta aqui. Muito bem, gente. Olha lá. O CSNU, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, certamente vocês vão ver sobre isso na prova, solicita a indisponibilidade de ativos de um cliente da instituição financeira X. Neste caso, a instituição financeira deverá. Então, lembra, pessoal, esse acordo feito lá no CSNU, ele diz o seguinte: quando chegar um pedido de bloqueio, né, o país que recebe esse pedido de bloqueio faz o bloqueio e depois ele comunica às autoridades. Ele não tem que primeiro comunicar para depois, autorizou, agora eu bloqueio. Então, ele bloqueia e comunica às autoridades. E lembra que o juiz tem que dar uma celeridade nesse processo, ele tem que tratar esse processo com prioridade. Tá legal? Mas primeiro bloqueia, depois comunica. Que é a letra A, bloquear a conta e posteriormente comunicar. Banco Central, CVM, Ministério da Justiça, ou seja, sai comunicando geral. Mas é importante saber essa ordem. Primeiro bloqueia, depois você comunica. Tá certo? Não precisa pedir autorização para bloquear. As demais, ó, comunicar ao Bacen, não, você não comunica primeiro e depois faz bloqueio. Comunicar ao COAF, e caso mesmo solicite bloquear a conta, não, você bloqueia, já está no acordo isso. Comunicar ao cliente e solicitar documentação para que seja, gente, manda documentação que eu vou mandar lá para o CSNU. O cliente assumiu do mapa há muito tempo. Resposta correta, letra A. Próxima. Essa questão é muito boa. Ela vai tratar sobre o PIB, sobre a ótica da produção e não sobre a ótica do consumo. E essa eu tenho certeza que ninguém vai lembrar. Não é possível que vocês vão lembrar dessa parte aqui. Lá do módulo 1. Vamos lá, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. O PIB sobre a ótica da produção, você vai pegar a produção da indústria, mais a produção agrícola, mais a produção de serviços. É isso. O PIB sobre a ótica da produção, o cálculo é produção da indústria, produção agrícola e a produção de serviço. Tá legal? Sobre a ótica da produção. Lembrando que sobre a ótica do consumo é o cigarro do X-Men, sobre a ótica do consumo, né? Consumo e investimentos, gasto do governo, saldo da balança comercial. Beleza? Sobre a ótica da produção, vai ser indústria, agrícola e serviços. Aí, o André até colocou aí, ó, pode usar a sigla SAI, que é de trás para frente, mas a ordem aqui não interfere. Serviço agrícola industrial. Beleza?
O PIB sobre a ótica da produção é menor que o PIB sobre... Eu não sei, você deve ter... Eu acho que você quis falar sobre a ótica do consumo, tá, Tiago? Não é isso? Mas perfeito. Então, o que eu tenho que pegar? Se eu tenho o PIB aqui, que ele é de 2.000, é igual, produção da indústria. Então, vamos ler a questão aqui toda. Ó. Se o PIB é de 2.000, o consumo privado mais o consumo do governo é 1.500, exportações líquidas 100, produção industrial 900, produção agrícola 800, pagamento de juros da dívida 20. Podemos afirmar que a produção de serviço, que é sobre a ótica da produção, é de quanto? Ora, então eu tenho o PIB aqui, que é de 2.000. Produção da indústria, 900. Então, 900. Mais produção agrícola, 800. Mais 800. Mais a produção de serviço. Isso tudo aqui tem que dar 2.000. Tá legal? É isso. Então, se você pegar aqui 900 mais 800, vai dar 1.700. Quanto que tem que ser esse S aqui para dar 2.000? 300. Então, a produção... Isso. Então, a produção de serviços aqui vai ser quanto? 300 bilhões. Então, olha só, ele pergunta, produção de serviços, sobre a ótica da produção. Então, tem indústria, agrícola, serviço. Ele me deu indústria agrícola. Eu pego aqui o PIB total, tiro isso, o que falta, que são os 300, é exatamente o que está me perguntando aqui, a produção de serviço, que dá os 300 bilhões, tá? Caiu essa questão na prova recentemente, tá? Beleza, pessoal? Próximo. Pessoal, muito bom, muito bom. Olha só, isso aqui, inclusive, está acontecendo agora no país, tá? Está acontecendo agora, presta atenção. Analise as afirmações abaixo sobre o cupom cambial. O cupom cambial é o quanto eu ganho para investir o meu dinheiro ali no país, tudo bem? Ele fala assim, ó, quanto maior for o cupom cambial, mais investidores estrangeiros irão fazer aportes aqui no Brasil. Sim. O que é o cupom cambial? O quanto de juros que eu pago para se investir aqui no Brasil. Cupom cambial. Tá legal? Então, quanto maior for esse cupom, mais os estrangeiros vão investir aqui. Está correto. Tá? Está correto. Porque quanto mais remuneração eu pago, mais dinheiro eu atraio aqui para o Brasil. Inclusive, é o que está acontecendo agora. O juro no Brasil está muito alto, nosso cupom cambial está mais alto, a gente está atraindo dinheiro. Pode observar que o dólar apresentou um recuo em relação às cotações anteriores. A gente já viu o dólar 5,50, quase R$6. Hoje o dólar está muito mais próximo de 5. Por que disso? Porque o Brasil está subindo a taxa de juros, com essa alta de juros, o cupom cambial ele fica mais gordo. Então, a 1 está correta. Qual que você elimina? A letra D, que é a única que não tem a 1. Ó. Aqui tem a 1, aqui tem a 1 e aqui tem a 1. Vamos lá. Cupom cambial alto atrai investimentos para o Brasil. Assim, o real tende a se valorizar. Às vezes, você conseguiu entender essa primeira parte e concorda com ela. Vê se o seu caso foi esse. Concordo com essa parte, que é a que a gente acabou de falar. Cupom cambial alto atrai investimentos para o Brasil. Inclusive, ela é totalmente coerente com o que fala na questão número 1 aqui, ó, na alternativa 1. Quanto maior for o cupom, mais investidores estrangeiros irão fazer aportes. O que é fazer aporte? Atrair investimentos. Às vezes, você deu mole em analisar essa parte aqui. Real tende a se valorizar. Vamos entender o que é real tende a se valorizar? Quando for fazer assim, o que você deve fazer para facilitar? Coloca o real de um lado, coloca o dólar do outro. Então, ele está falando que o real vai se valorizar e o dólar vai desvalorizar. Então, em miúdos, você está dizendo que o real vai subir, não é muito comum a gente falar isso, mas quando você coloca no dólar aqui, você vai entender melhor.
Olha só, o dólar vai cair. Real subir, você não vai entender muito bem. Agora, dólar cair, você entende. O que que faz o dólar cair, pessoal? É quando eu tenho mais entrada ou mais saída de recursos? O que faz o dólar cair é quando eu tenho mais entrada de recursos. Não é verdade? Faz sentido? Porque quanto mais dólares eu tenho entrando, eu vou ter um excesso dessa moeda e aquilo que eu tenho em excesso se desvaloriza. Quando eu tenho pouco dólar, o dólar todo mundo está tirando. Quando está tirando, o dólar vai se valorizar frente ao real. Só que aqui ele fala, o real tende a se valorizar. Valorizar frente a quem? Frente ao dólar. Então, se o real está valorizando, é porque o dólar está se desvalorizando. Faz sentido? Entrada de dinheiro, entrada, que é o que está falando, ó, atrai com o real valorizar. O real subindo é porque o dólar está caindo. Faz sentido. Essa 2 está corretíssima. Vocês entenderam a análise? O que que confunde? É porque ele coloca o real e a sua cabeça está acostumada a pensar com dólar. Se o real valorizou, é porque o dólar desvalorizou. Então, a 1 e 2 estão corretas. Você já elimina a letra A. Já eliminei a letra D. Então, só resta saber se a 3 está correta ou não. Vamos ver. O cupom cambial não precisa ser observado pelo investidor estrangeiro. Não, ele investe lá sem saber quanto está pagando. Pô, claro que não. Se a gente acabou de afirmar que quanto maior o cupom, mais dinheiro eles vão trazer, como que não é observado? Então, essa 3 está errada. Correta 1 e 2. Resposta correta, letra B de bolo. Mas se o dólar desvaloriza, o investidor não faria um aporte. Faz. Ele não faz aporte por causa do dólar, ele faz aporte por causa do cupom cambial. Quanto mais remuneração ele tem, mais dinheiro ele vai trazer. Tá legal? Ah, Davi, mas aí o dinheiro dele está valendo menos aqui. Ele sabe fazer essa conta até quando que vale a pena ele colocar o dinheiro dele aqui para receber juros, tá? A gente não está falando da valorização cambial. A gente está falando aqui de o quanto que ele vai receber de juros. E o que que atrai ele? O que atrai ele é juros. Próxima. Questão de cálculo para vocês, olha só. Questão muito comum de cair. Boa, Douglas. Bianca, muito bem. As primeiras respostas aí, ó. Excelente, pessoal, excelente. Vamos lá, não é uma questão difícil, tá? É uma questão de análise. Seu cliente chegou para você e falou assim: eu estou comprando a casa, me ajuda aí. Ah, é a Flávia, é verdade. Falei, ah, o irmão da Flávia está aqui. O irmão ou o marido, não sei, né? Olha só, seu cliente está comprando uma casa, né? E ele fala assim, cara, eu estou comprando uma casa aqui, eles me deram a seguinte alternativa: pagar à vista 318 mil, ou ele me deu uma opção de dar uma entrada mais 3 prestações de 80 mil, um mês após a entrada. Ou seja, eu não preciso utilizar aqui o begin, né? Se fosse o caso, embora a gente nem vai precisar usar essas teclas. O cliente consegue aplicar o dinheiro, claro que isso aqui não é uma situação real, né? Atual, mas é a situação dada no enunciado. Ele consegue aplicar o dinheiro a 3% ao mês. Então, o cliente quer saber, o que é melhor? Eu pago à vista 318 ou aplico esse dinheiro e pago nesse fluxo aqui, ó, 1 mais 3. Por quê? Quando ele paga aqui, esse dinheiro aqui está rendendo. Concorda comigo? Então, basicamente, o fluxo dele seria assim, ó. Ele vai pagar uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Não é 1 mais 3? 1, 2, 3, 4. Ó, 1 mais 3. Então, ele paga aqui, aí tem um mês, vamos colocar aqui, né? Um mês teve rendimento aqui, não teve? De quanto? 3%. Esse valor aqui, ó, ele teve rendimento de 2 meses, ó, 1, 2, de quanto? 3% cada mês. Teórica, a grossíssimo modo, né? Ele rendeu 3 mais 3.
E esse aqui, ó, ele teve rendimento de 1, 2, 3. Ele teve 3 meses rendendo 3%. O último. O que é melhor? Como é que eu faço essa conta? Para fazer essa conta, como você tem aqui esse valor à vista, o que você tem que fazer? Você tem que pegar este fluxo aqui, a conta é exatamente essa daqui, ó. Você tem que pegar este fluxo aqui, fazer uma conta e trazer ele também a valor presente, para saber, ele vai ser maior ou menor do que esse valor à vista? Se ele for maior, vale a pena pagar à vista. Se ele for igual, indiferente. Agora, se ele for menor, significa que é melhor você pagar parcelado. Então, para eu fazer essa conta aqui e saber, eu pego esse fluxo futuro, trago a valor presente, descontando nessa taxa, para fazer a avaliação. Qual que seria mais barato? Por isso que eu tenho que fazer essa equivalência, trazer todo mundo para o mesmo tempo para saber. Como que eu faço isso? Faço através do VPL. Então, aqui, ó, no fluxo, nós temos uma entrada, vai ser 90. Aí, para ficar bonitinho, né, você coloca CHS, que é uma saída, né, você está pagando, CHS, G, CF0. Aí você vai colocar 80, CHS, G, CFJ. Você pode lançar esse número aqui 3 vezes, ou você pode simplesmente colocar 3GNJ, que aí você informa para HP que esse número aqui, 80, ele vai se repetir por 3 vezes. Você coloca a taxa, o 3, no I, e você chama o FNPV, que está lá junto da tecla PV. Mas quando você coloca FNPV, F e aperta essa tecla, na realidade, ele vai acionar essa de NPV. Então, isso que você tem que fazer. Tá legal? Vamos fazer aqui no HP? Primeira vez que ela vai aparecer aqui na tela para vocês, ó. Vamos fazer no HP? 0 HP. Olha lá, 90 mil. CHSG CF0, que é a entrada. 80. CHSG CFJ. 3. GNJ, que eu estou falando para HP aqui, esse número de 80 está se repetindo 3 vezes. Eu jogo 3 no I e eu pego o F, NPV. Olha lá o número que deu, 316, 288 e 91. Então, você já sabe que a resposta ou vai ser letra C ou letra D. Então, você já elimina aqui, já elimina aqui. Já está com metade da questão na mão. O que é melhor? Pagar 318 à vista ou pagar o equivalente a 316 mil reais? Fiz a equivalência. Trouxe os dois a valor presente. O que é melhor? Ora, é melhor pagar 316. Ou seja, é melhor realizar a compra a prazo com um VPL de 316. Resposta correta, letra C de casa. Tudo beleza, pessoal? Então, primeira coisa, você tem que saber calcular o VPL. É a parte mais simples. Tá? Lança aqui, ó, G, CF0. Lança esses no G, CFJ. Tá? E coloca a taxa aqui no I. Chama o FNPV. Você vai achar 316. O que esse 316 significa? Significa que se você pagar a prazo, a equivalência do valor presente disso representa 316 mil, que é mais barato do que 318. Então, para eu comparar a vista com a vista, eu tenho que pegar um valor futuro e trazer a valor presente. Essa que é a conta. O final, né, a conclusão é isso. Para você saber se uma vista é melhor do que um a prazo, eu tenho que colocar os dois no mesmo tempo. Um é agora, o outro é a prazo. O que eu faço? Eu pego aquele a prazo, trago a valor presente e vejo quem está mais barato. Próxima. Essa é boa, hein? Essa é boa. Então, nesse caso, não funciona colocar o valor à vista recebendo os 3.
porque esse valor à vista não vai receber os 3. Você não tem como ficar com esse valor por 3 meses sem pagar. Você tem que pagar alguma coisa. Então, tem um fluxo de pagamentos. Por isso que você tem que trazer esse fluxo a valor presente. Eu não posso pegar esse valor presente e levar a valor futuro. Vamos ver agora se você acertou ou errou. Vamos lá, gente. O Jaiminho. Lembra do Jaiminho lá do Chaves? O Jaiminho carteiro? É ele. Ele comprou títulos públicos nos Estados Unidos para a carteira. Entre os títulos, ele adquiriu as TIPS. São aqueles papéis atrelados à inflação. Ele faz, então, 3 afirmações sobre esse título. Ele está na conversa lá e fala, comprei um título, deixa eu te explicar como é que é esse título. Eles são ajustados pelo CPI, Consumer Price Index, dos Estados Unidos, que é o equivalente, né? Seria o equivalente aqui ao nosso IPCA. Tá legal? Está correto? Está correto. É um título atrelado à inflação, lembra? As TIPS, esse I aqui, ó, é I de inflação. Tá? Então tá correto. Você já elimina aqui a letra A. O prazo mais curto é de 5 anos e o mais longo é de 30. Professor, não lembro dessa. Tudo bem, guarda ela aqui. Vamos ver se vai te ajudar. Tá? Não lembra dessa. Tá bom. Podem pagar um valor abaixo do principal caso haja deflação. Não, nesse caso não, porque você sempre vai ter um cupom. Tá? Esse título aqui ele paga inflação mais um cupom. Tá? Então essa 3 aqui está errada. Com a 3 errada, você elimina aqui, automaticamente você tem que ficar com a letra C, o que deixa essa dúvida sua aqui agora correta. O prazo mais curto é de 5, o mais longo de 30 anos está correto. Alternativas corretas 1 e 2. Tudo bem? Sempre o prazo mais curto é de 5, o mais longo de 30 anos. Igual o título público atrelado à inflação aqui no Brasil. Se você for pegar, até ver se está aberto aqui, ó, site do Tesouro Direto para a gente. Tesouro Direto. Deixa eu só ver se ele abre aqui para vocês os títulos disponíveis. Olha só, por exemplo, o Tesouro IPCA aqui no Brasil, que hoje está remunerando IPCA mais 5,61, o prazo mais curto de vencimento é 2026. Então, 4 anos, prazo mais curto. Lá, hoje, o prazo mais curto são 5 anos e o máximo 30 anos. Tudo bem? Taxinha não tá ruim não, viu, gente? 5,61 mais IPCA, falar com vocês, viu? Ó, o pré-fixado aqui, ó, 12. Vencimento 2025, você ganhar 1% ao mês, seu cliente vai reclamar de ganhar 1% ao mês? Será? Mas isso aqui é tema para outra conversa. Vamos lá. Próxima. Essa, vamos ver se vocês lembram. Eu vou colocar a expressão gráfica aqui para vocês, tá? De quem que lembra. Beleza. Pessoal, vamos lá. Olha só o que está falando aqui. Fernando, ele realizou uma operação com derivativos conhecida como strangle. Lembra do strangle? Estou te estrangulando, ó. Vamos estrangular aqui. Essa operação consiste em, letra A, venda de 2 calls e 2 puts. Compra de 2 calls, 2 puts. Fernando irá ganhar com a alta ou com a queda. Compra de 2 calls. Presta atenção o que está representando aqui. Se a gente for desmembrar, na realidade, a gente tem 2 operações aqui, ó. A gente tem uma operação que a expressão gráfica dela está assim, e a gente tem uma outra operação que a expressão gráfica dela está assim. Então, o que eu tenho aqui na realidade é 2 operações, que quando elas se juntam, ó, formam este gráfico aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso, tá legal? Então, aqui é um conjunto de 2 operações. Se eu fosse juntar aqui, ó, olha lá, o meu strangle, beleza? São 2 operações. Quais operações são essas, professor?
e em qual cenário, né, eu trabalho com uma, qual cenário que eu trabalho com outra. Só com isso daqui, você já elimina essa, duas call, duas puts, que não são duas. Eu tenho uma e outra. Compra de duas call, duas puts, também não. E compra de duas call. Essa daqui até você poderia ficar na dúvida, mas essa daqui você não poderia ficar na dúvida. Não são 4 operações, são duas. Tá? Então, olha só. Essa daqui, essa primeira, vamos só lembrar, quando está para baixo, está bom para comprar. Então, isso é uma compra. Tá legal? Mesma coisa aqui, ó. Quando está para baixo, está bom para comprar. Então, também é uma compra. Aí ele fala, compra de duas calls. Já não seria, por quê? Neste caso aqui, ó, setinha puxou para cá, você puxa para o outro lado. Então, isso aqui é uma compra de call. Formou um C de call aqui, tá vendo? Ó? Nesse caso, não vai formar um C, ó. Então, isso aqui é o quê? É uma put. Então, automaticamente, essa daqui já está errada. Mas por que a C está correta? Primeiro, por eliminação. Não precisa ficar discutindo, né, brigando com a questão, por eliminação. Segundo, a call é quando eu quero ganhar na alta. Eu tenho o direito de comprar, exemplo, a 10, o ativo foi a 30 e eu tenho uma call que me dá o direito de pagar 10 nela. Eu vou pagar 10 em algo que vale 30, ganhei dinheiro. Já a put é um direito de vender. Exemplo, eu tenho o direito de vender algo a 30, aí esse algo cai para 20, mas eu tenho um documento, né? Eu tenho um ativo que me dá o direito de vender ele a 30, então eu ganho quando o ativo cai. Então, aqui, ó, irá ganhar tanto com a alta quanto com a queda do ativo. A operação de strangle, ela possibilita isso, eu ganhar tanto na alta quanto na queda do ativo. Resposta correta, letra C. Mas, por eliminação, você conseguiria matar essa também. Tudo bem? Próxima. Exatamente. Olha aqui, o médico residente aqui no Brasil deseja importar um equipamento de ultrassonografia. Sabendo que ele deseja se proteger do risco cambial, ele deveria. Então, quando ele está importando, o que ele tem? Ele tem que fazer um pagamento. Qual que é o risco dele? O risco dele é, na data do pagamento, o dólar subir. Tá legal? Porque quanto maior for a cotação do dólar, ele vai precisar de mais reais para que ele pague em reais, né? Convertidos em dólares. Então, quanto maior for o dólar, ele vai precisar de mais reais. Esse equipamento vai ficar mais caro. Imagina que ele comprou o equipamento aqui hoje, mas ele vai pagar só daqui a 30 dias. Aí, no meio do caminho, veio uma guerra. No meio do caminho, veio uma pandemia. O cara desespera, né? O que ele precisa fazer? Ora, ele olha o preço do equipamento hoje. Vamos imaginar aqui que esse equipamento custa 150 mil dólares. O dólar está a R$ 5,20. Então, ele já faz a continha dele lá, ó, 150 mil, R$ 5,20, eu teria que pagar aqui 780 mil. Como que eu faço para travar o preço desses 780 mil para, só um exemplo, para daqui a 30 dias, ou para daqui a um determinado tempo? Se a cotação da moeda é algo variável, eu vou lá e compro uma NDF. Porque quando eu compro uma NDF, eu travo o dólar a uma taxa fixa para uma data futura. Ah, Davi, mas se o dólar cair, o dólar for para 4,70, não tem problema, ele vai pagar os mesmos 780 mil. Da mesma forma que se o dólar também for a 5,60, ele vai pagar os mesmos 780, porque ele travou a cotação no 5,20. Lembrando que o objetivo principal dele aqui é o quê? Proteção, ele não quer especular. Se ele quisesse especular, ele deixava solto. Ou fazia uma operação de compra ou de venda de dólar, mas ele quer proteção. Proteção, ele tem que travar a moeda através de uma NDF. Resposta correta, letra D de dado. NDF é um contrato a termo de dólar. O que é um termo? Termo de um contrato. É um termo onde eu travo a cotação do dólar para uma data futura. Ok?
Próxima. No chute. Mas vamos lá, vamos dar um chute certeiro. Dos títulos abaixo, os que apresentam maior risco de reinvestimento relacionado a pagamento de cupons são... O que é risco de reinvestimento, pessoal? Vamos pegar aqui no Brasil, que a gente leva isso para lá também, tá? Que fica fácil da gente entender. Tá, vamos falar disso aqui, espera aí. Beleza. Então, o que é o risco de reinvestimento? Deixa eu só dar um exemplo aqui, ó. A NTNB, aqui no Brasil, sem ser a principal, porque a principal só paga juros no final. Como é que é a remuneração dela? Você vai receber IPCA mais 6% a título de cupom. Tá legal? Como é que é pago esse cupom? Ele é pago semestralmente. Beleza? Embora não seja esse valor que eu vou mostrar aqui para vocês, porque lembra, título brasileiro eu considero a equivalência de taxa. Então, não é 6 dividido por 2, mas eu vou colocar aqui só para ilustrar, tá bom? Então, como que seria? Imagina que eu tenho um título aqui com vencimento para 4 anos, igual aquele que a gente viu ali, 2026. Como que seria o cupom aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, nesse primeiro ano, eu recebo 2 cupons. Aí, no terceiro ano, 3, 4, depois 5, 6, depois 7. E aqui no último, né? Eu receberia o oitavo. Então, a cada ano, eu recebo 2 cupons. Beleza? Legal. Quando eu recebo esses cupons aqui, imagina que eu recebi esse cupom 3 e 4 aqui no segundo ano. Entrou lá na minha conta R$2.000 a título de cupom. O que eu tenho que fazer com esse dinheiro aqui? Ora, se eu recebi o cupom e não reaplicar ele pelo prazo do investimento, ele vai ficar parado na conta. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria reinvestir. Na hora que eu vou reinvestir esse dinheiro, vamos imaginar que eu quero reinvestir numa NTNB. Só que a NTNB agora não está pagando IPCA mais 6, ela está pagando IPCA mais 2. Concorda comigo que isso aqui é um risco? Pode ser que não tenha mais NTNB com vencimento para 2026, ou pode até ser que o governo tirou a NTNB de circulação. Ou ainda, vou colocar uma outra situação aqui, né, hipotética, às vezes o dinheiro entrou na sua conta estava negativa R$3.000, esse dinheiro entrou na sua conta agora ficou negativa 1.000, você nem percebeu. Então, existe um risco na hora de você reinvestir esse dinheiro, de você não conseguir reinvestir ele na mesma taxa, ou por conta de algum fluxo, você não conseguir reinvestir. Então, quais títulos apresentam maior risco de reinvestimento? Os títulos que pagam cupom. É isso. Tá legal? E quais títulos não pagam cupom? Vamos lá. Primeiro, os CDs e as CPs, que são as Commercial Papers, que são equivalentes às notas promissórias. Isso aqui são títulos privados. Tá legal? E dos títulos públicos, na sequência aqui, ó, a gente tem as T-bills, lembra esse umzinho aqui? Até 1 ano. Então, esse título aqui ele é um título mais curto. Título curto não paga cupom. Então, esse título aqui ele é 0 cupom. Por quê? Não dá nem tempo de pagar cupom aqui direito 1 ano. Não dá nem tempo de pagar direito. Todos os demais, T-note, nota 10, lembra? Até 10. A T-bond, James Bond, filme antigo, maior que 10. E as TIPS, são títulos de inflação, todas essas aqui pagam cupom. Tá legal? Então, onde que eu tenho o meu risco de reinvestimento? Na T-note, na T-bond, nas TIPS. Então, aqui, ó, T-bill não, CDs,
né, que são equivalentes aos CDBs, elimino essas. Qual que sobrou? T-bond, T-note. Essas duas aqui, ó, esse combozinho aqui. Beleza? Então, aqui a resposta correta e o porquê que a resposta está correta. Próxima. Questãozinha de qual? De COI. Muito bem, gente. Muito bem. Não é difícil essa daqui não, né? Essa daqui é uma das mais tranquilas de COI. Olha só. O banco está lançando um COI que vai remunerar da seguinte forma. O investimento está atrelado ao dólar, PETAX. Se, então sempre lembra disso, tá? Ele vai te dar as condicionantes. Se o resultado for assim, você vai ganhar X. Se o resultado for assado, você vai ganhar Y. Então, ó, se o dólar cair no período do COI, o cliente terá o seu valor principal devolvido. Então, se a variação for negativa, principal devolvido. Se o dólar subir até 20, qual que vai ser o gatilho? Variação do dólar mais um prêmio de 10%. E se o dólar subir mais de 20%, a qualquer momento, o cliente recebe 20% de remuneração. Então, as datas de referência é a contratação, o fechamento. O cliente contratou esse COI com dólar 3,40. Então, vamos colocar aqui já as variações para a gente entender, ó. Inicial, aqui 3,40. O dólar atingiu a máxima de 3,90 durante o período. Então, em algum momento, ele bateu aqui 3,90. Vou fazer melhor aqui, né? Excesso de preciosismo aqui, mas só para ficar melhor para vocês, tá? Então, aqui, ó, o dólar bateu 3,40 inicial. Em algum momento, ele bateu 3,90 e estava 3,57 no fechamento. Então, no fechamento, 3,57. O cliente aplicou 100 mil, qual que é o valor de resgate? Então, o que eu tenho que calcular aqui, primeira coisa? A variação daqui para cá, a variação percentual, e a variação percentual daqui para cá. Por quê? Eu tenho que saber se o dólar caiu, e naturalmente ele não caiu, então você já nem precisa considerar essa daqui. Eu preciso saber se ele subiu até 20 ou mais de 20 a qualquer momento. O que é a qualquer momento? Esse valor aqui, ó. Vamos fazer essa conta? Olha lá. Primeiro, 3,40, enter, 3,90, variação percentual, 14,71. Então, aqui deu 14,71. Já sei que ele não variou mais do que 20, né? E qual que foi a variação de fechamento? 3,40, 3,57, deu 5% a variação de fechamento. Então, o que eu vou considerar aqui, pessoal? Só para a gente entender. Ele subiu mais que 20? Não, então eu elimino essa daqui. Qual que é a remuneração que eu vou considerar? Se ele subiu até 20, ele vai ganhar a variação do dólar, que foi 5%, mais um prêmio de 10. Então, 5 mais 10. Eu não vou aplicar 15 direto, é 5, depois 10. Tá? Então, faz desse jeito, ó. 100 mil. Aí, 5% mais, depois 10% mais, dá 115.500. Porque se você aplicar 15 direto, vai dar 15 mil, beleza? E não é essa a resposta. Poderia até ter essa alternativa aqui para confundir. Na próxima eu vou até colocar. Então, aqui, ó, é 100 mil, 5% mais 10%. 115.500, resposta correta, letra B, de bolo. Beleza, pessoal? Então, depois dessa questão de cálculo, nós vamos para o nosso café. Para você, né? Fazer aquele café bem quentinho aí agora. Pãozinho com manteiga. Hoje está liberado um carboidrato aí, né? Uma vitamina. Fala na questão que a data de referência é a contratação e fechamento do dólar. Por que utilizar a máxima? Você utilizaria a máxima se... Opa, desculpa. Se
ele subisse mais de 20%, que aqui fala a qualquer momento. Aí você utilizaria essa. Tá? Por isso que ele te dá essa condicionante aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá, ó. Segundo o Código Ambima, de administração de recursos de terceiros, o administrador fiduciário. Então, o que é o administrador fiduciário? Ele é o camarada que é o responsável legal pelo fundo, é ele quem responde pelo fundo, é ele quem faz lá o registro na CVM, ele é quem elabora todos os documentos do fundo, é ele quem contrata e controla todos os demais participantes no fundo, o trabalho lá do gestor, o trabalho do custodiante, o distribuidor, esse camarada aqui que estruturou tudo. Lembra? A gente chama ele de síndico. Tá? Então, ele é o responsável legal pelo fundo, ele administra, ele que cobra a taxa de administração, ele quem recolhe imposto de renda. Tudo bem? Beleza. Aí a primeira fala, responsável por administrar os fundos. Sim, ele é o administrador. Cobrar as taxas, realizar pagamento aos prestadores de serviço, ó, recolher os devidos impostos. Quem recolhe imposto de renda em um fundo vai ser sempre o administrador. Então, a 1, nós temos certeza que ela está correta. Então, você elimina a letra C. Vamos ver a 2. Elaboração de todos os documentos relacionados ao fundo. Correto também. Então, você já elimina a B e elimina a A. Então, automaticamente é a letra D. Se a 2 está correta, não é verdade? Olha só. Digamos que você ficou na dúvida na 1, mas você tem certeza que a 2 está correta. Então, você já elimina essas duas aqui e fica com essas aqui. A 1 está correta, a 2 também, e também a 3. Supervisão das regras, procedimentos e controle de gestão. Ó, supervisão. Não é ele quem faz, ele supervisiona. Implementação, implementadas pelo gestor de recursos. 1, 2 e 3 corretas. Resposta correta, letra D de dado, tá? Tudo isso é responsabilidade do Serviço de Administração Fiduciária. Próximo. Vamos lá, em relação ao termo de adesão e ciência de risco. Tem que ler, né? Ao assinar, o cotista declara que irá ler. Não, declara que já leu. Não é futuro. É obrigatório a todos, exceto aos fundos de renda fixa a curto prazo. Nunca falamos sobre isso, não tem nada a ver. É exceto a fundo de renda fixa simples. Aí tudo bem. Ao assinar, o cotista declara que é um investidor qualificado, com aplicações financeiras superiores a 1 milhão. Não tem nada a ver termo de adesão em ciência de risco. Termo de adesão em ciência de risco declara que ele leu os documentos, ó, tem ciência dos fatores de risco, teve acesso ao regulamento e que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais. Ele leu, entendeu, está ciente dos riscos. É isso que é o termo de adesão. Estou aderindo, estou ciente dos riscos. Então, você está assinando exatamente isso, que você está aderindo e está ciente dos riscos. Resposta correta, letra D de dado. Próxima. Essa é boa. Muito bem, pessoal. Sobre os fundos classificados como renda fixa simples, considere as afirmativas. Então, mais uma dessas, 1, 2, 3 e 4. Vamos praticar bastante dessas, porque elas têm caído muito na prova nesse formato, tá? São constituídos sobre a forma de condomínio aberto ou fechado? Aberto, sim. Fechado, não. Lembra, fundo de renda fixa simples jamais pode ser um fundo fechado. Tá legal? Jamais. Lembra que esse é o mais simples de todo? Esse cara veio lá da poupança. Não precisa de API, não precisa de termo de adesão em ciência de risco, é o mais simples, tem que ser um fundo aberto, com alta liquidez, baixo risco, tudo assim, o mais simples possível para esse investidor. Então, esse fundo não pode ser fechado. Eu não posso aplicar o dinheiro e não poder tirar. Tá legal? Mas às vezes coloca aqui, passa batido. Se você souber que essa 1 está errada, você já mata a questão, ó. Tem que ser letra B. 2 e 3. Tem no mínimo 95 do PL em títulos da dívida pública federal ou em títulos de renda fixa que tenham a mesma classificação que os títulos públicos, correto?
dispenso análise de suitability. Isso aqui é o API. Tá? Resposta correta, letra B de bolo. Beleza? Pessoal, se mesmo após a explicação ficou dúvida, pergunta, tá? Olha a questão sobre os ETs que estão caindo na prova aí. Isso. Sobre a diferença entre ETF e um fundo de investimento, analise as afirmações abaixo, tá? Os ETFs podem ser comprados através do home broker. O que é o home broker? O sistema que permite você fazer compras e vendas de ativos lá na B3. Tudo bem? Então, home broker é o sistema de negociação de ativos através da B3. E os ETFs, eles são fundos de índices, tá? Então, ETF são fundos de índices. E a principal característica dos ETFs é que eles possuem as cotas negociadas em bolsa, lá na B3. Essa é a principal característica do ETF. O ETF, você não vai lá assinar um termo de adesão no banco ou vai até um banco para negociar. Não. Os ETFs possuem a sua negociação de compra e venda diretamente na Bolsa de Valores. Tá certo? Então, ó, ETFs podem ser comprados através do home broker, correto? Fundos, então está perguntando a diferença entre fundos e ETFs. Os fundos são sempre abertos? Não. Podem existir fundos fechados. Ele não está falando sobre o ETF, olha só para a gente lembrar. Ele está perguntando a diferença entre ETF e fundos. Os fundos são sempre abertos? Não, eu posso ter fundo aberto e eu posso ter fundo fechado. Então, essa daqui está errada. Então, ó, elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui. Nem sempre isso vai acontecer na prova, tá? Se eliminar uma, se acertar todas. Mas estou mostrando aqui alguns exemplos de, tendo certeza que uma está certa, já vai eliminando. Tendo certeza que uma está errada, já vai eliminando. ETF possui padrão, lote padrão de negociação. Sim. Você tem um lote padrão de negociação. Hoje, na realidade, você pode comprar uma cota. Tá? Resposta correta, letra B, 1 e 3 são as alternativas corretas. Tudo bem? Próxima. Muito bem, pessoal. Ó, para o investidor, uma das diferenças entre aplicar nos fundos de ações abertos, indexados ao Ibovespa com gestão passiva, ou nos fundos de investimentos de índices, os ETFs, que replicam a performance do Ibovespa, é a possibilidade do investidor comprar e vender suas cotas do fundo de investimento em ações. FIA é um fundo de investimento em ações, aqui, ó, fundo de investimento em ações, via home broker. Não, você consegue fazer isso com ETF. Comprar e vender suas cotas do ETF via home broker, correto. Aplicar e resgatar as cotas do FIA na B3, errado. Aplicar e resgatar as cotas do ETF diretamente com a instituição financeira distribuidora do fundo, está errado. Você faz tudo isso através da B3, tá? Via home broker. Resposta correta: comprar e vender suas cotas através do home broker. O vender aqui seria o equivalente ao resgate, tá bom? Próxima. Ó, questãozinha de cálculo para a gente. Explica a letra C. Então, fundo de investimento, você não resgata via B3. O fundo de investimento em ações, você resgata ele diretamente na instituição. Fundo de investimento em ações. É um fundo normal, você solicita o resgate pela internet ou diretamente no banco, tá? Vamos lá, próxima. Essa questão, na realidade, você não tem que ficar fazendo muita conta. Ela é mais conceitual do que tudo. Presta atenção. Determinado investidor possui um VGBL, V de vida. Então, o VGBL, nós sabemos que o imposto de renda, ele incide somente sobre o ganho, somente sobre o rendimento, diferentemente do PGBL.
parecendo Cebolinha, né? Ele lá. Ele irá transformar em renda vitalícia no valor mensal de 3 mil. Então, ele vai transformar isso aqui numa renda vitalícia de 3 mil. Ao final do plano, ele terá formado um montante com 70% capital próprio. Então, 70% é principal e 30% é o rendimento. 30% rendimento. Se ele optar pela tabela progressiva, qual será o valor que receberá após a tributação do IR? Então, é uma questão que ela está te induzindo a falar que vai ter tributação. Tá? Só que, olha só, nós acabamos de colocar que no VGBL o imposto incide somente sobre o ganho. Se ele tem uma renda mensal de 3 mil, não vai tributar sobre 3 mil. Ele vai tributar sobre o ganho dentro desses 3 mil. Então, dentro desses 3 mil, a questão falou que 70% é principal e 30% só que é rendimento. Então, 30% de 3 mil vai dar R$900. Só essa parcela de R$900 é que receberia, né? Seria a parte tributável dessa renda. Só que na hora que a gente vai ver a tabela de imposto de renda na progressiva, a gente observa que renda de até R$2.500, rendimento de até R$2.500, ele vai ser isento. Então, olha só, mas Davi, mas ele está recebendo 3 mil. Sim, só que desses 3 mil, a parte tributável é somente o rendimento. Só a renda. E a renda, o rendimento desses 3 mil, ele equivale a 30%. 30% que dá 900. E 900 ele entra na faixa de isenção. Ou seja, esses 3 mil, como 30% que foi o rendimento, ele vai entrar na faixa de isenção. Só essa parte aqui que vai ser considerado para efeito de imposto de renda. Então, quanto que ele vai receber? Ele vai receber 3 mil, porque não vai ter tributação para ele. Aí tem até uma pergunta assim, Davi, essa tabela vai ter na prova? Essa tabela tem na prova, vai ter exatamente essa tabela lá na prova. Tanto essa quanto a tabela regressiva, tá? Para consulta. Então, o conceito dessa questão é o seguinte: somente a renda, somente o rendimento será tributado. Não é o valor mensal que ele recebe. Isso aqui não é renda. Isso aqui é uma parcela. Dentro dessa parcela eu tenho a renda. Somente a renda, o rendimento é que vai ter tributação. Eu pego o rendimento, vejo aqui, olha só, R$900 está dentro do limite da isenção. Beleza? Como na tabela progressiva o IR ele é retido diretamente na fonte, na hora da fonte eles vão consultar 3 mil, qual que é a renda? 900. Por que 900? Que é 30%, ó, 30% de 3 mil. 900, está dentro do limite de isenção? Tá, então não recolho. Beleza? Próxima questão, excelente. Essa questão ela é lá do módulo 7, na realidade está 5 aqui, mas ela é do módulo 7, de planejamento de investimentos. Leiam com calma. Beleza, gente. Olha só que questão boa. Vai cair na prova. A gente tem que ficar atento aqui com alguns detalhes. João tem 50 anos, possui um plano de previdência VGBL, seu saldo atual de 874 mil. Esse aqui, ó. 874.960. Ele pretende se aposentar aos 60 anos. Então, ó, ele tem 50. Vai desenhando, porque facilita para você visualizar o que está acontecendo. Então, o prazo dele aqui, se a gente for colocar, são 10 anos. Correto? Então, já tem um N. Ele pretende se aposentar aos 60, tá? E considera que poderá manter seu padrão de vida caso acumule até lá um montante em seu VGBL de 2,5 milhões. Então, ele quer chegar aqui na frente com 2,5 milhões. João quer efetuar agora, então agora, aqui ó, hoje,
mais um único aporte em seu plano e parar de efetuar contribuições mensais. Então, não vai colocar nada aqui no meio. Para tanto, utilizará recursos da venda de um imóvel do qual acabou-se de se desfazer. Qual o valor que João deverá fazer, considerando que espera obter 9% de rentabilidade líquida, então o I dele aqui é igual a 9, em seu VGBL. Então, presta atenção aqui, só para a gente, agora que nós já fizemos alguns desenhos, entender. Ele quer juntar 2,5 milhões pelo prazo de 10 anos, com uma taxa de I de 9. Ele já tem 874.960. E ele quer saber o seguinte, como eu já tenho esse valor, e eu quero juntar 2,5 milhões, quanto que eu preciso aportar agora para, daqui a 10 anos, com uma taxa de 9%, eu juntar 1,5 milhão? Pessoal, a maneira mais fácil de fazer é o seguinte, coloca 2,5 milhões no FV, 10 anos no N, 9 no I. Chama o PV. Olha o que vai acontecer. Presta atenção. Se a gente fizer isso daqui, ó, fazer exatamente o que eu coloquei para vocês. Faz a conta reversa, ó. 2,5 milhões é o que ele quer acumular. Você joga no FV. O prazo 10, N. A taxa 9, I. Davi, mas por que você não fez conversão para mês? Porque o prazo está na mesma unidade da taxa. A taxa é o ano, o prazo está o ano. Aí você vem aqui e chama o PV. Quanto que ele precisa aportar? Ele precisa aportar 1.056.027. Uai, Davi, então é letra A? Não, calma. Quanto que ele já tem? Ele não já tem 874.960? Eu quero saber, além desse valor, quanto que eu preciso aportar. Então, você tira ele aqui, ó. 874.960. Quanto que sobrou? Além desses 874.960 que eu já tenho aplicado, eu precisaria fazer mais um aporte de 181.067,02 para que daqui a 10 anos, com uma taxa de 9, eu acumule 2,5 milhões. Resposta correta, letra C de casa. Quem, após a explicação, ainda não entendeu, pode falar, não tem problema. Nem vou falar seu nome aqui, mas só para você, só para saber se vocês entenderam o racional. Ah, Davi, eu fiz de outra forma, não tem problema. Se você chegou no mesmo resultado, não tem problema. O que você precisa entender é que você não precisa aportar agora 1.056. Ele fala assim, ó, eu já tenho isso, e quanto a mais eu tenho que colocar? Perfeito? Então, muito bem. Próxima. Essa questão 18 tem caído direto nas provas. Direto. Leiam com calma. Bem, gente. Olha só que interessante essa questão, tá? 2018, essa data é relevante, cliente pessoa física fez 2 aplicações em previdência. Ele fez uma aplicação num PG, na tabela regressiva. A outra ele fez num VG, na tabela progressiva. Em 2019, ele fez o resgate total dos 2 planos. Como deveria ser informado na declaração de imposto de renda de pessoa física? Olha que nível que eles chegaram. Eles pedem como que você vai declarar. Tem uma outra que a gente tem, que eu vou mandar para vocês também, que eles perguntam, sem o resgate, como que eu tenho que declarar a previdência, né? Sem bens e direitos e tudo. Eu tenho essa questão também, ela está nos nossos simulados aí, tá? Mas essa daqui não, essa daqui está perguntando o seguinte, eu resgatei, o que que acontece? Então, vamos lá, vamos só lembrar aqui que a declaração regressiva, ela é chamada de regressiva definitiva. Ok? O que é definitivo? Algo que aconteceu, acabou. E nós temos a tabela progressiva. Ela é chamada de progressiva compensável. Porque ela é passível de ajuste. Então, essa tabela chamada de regressiva definitiva,
ela deve ser lançada lá no imposto de renda como rendimento sujeito à tributação exclusiva. Por que é exclusivo? Recolheu, acabou, não tem que fazer mais nada. E já nessa daqui, na progressiva compensável, ela é como se fosse renda, lembra? Que eu considero, a gente até fez uma questão recente agora, que eu considero a tabela do imposto de renda pessoa física para fazer essa compensação aqui. Aí eu pego o ganho que a pessoa teve, somo com todo o ganho que ela já teve também, para fazer essa compensação. Então, ele entra ali como se fosse um salário, né? Então, essa daqui você vai lançar lá com rendimento tributável recebido de PJ. Por quê? Ele entra como se fosse uma renda para somar a sua renda bruta tributável. Por isso que ele vai ser passível de compensação, seja para cima ou para baixo. Trazendo aqui para a questão a resposta: rendimento sujeito à tributação exclusiva, isso no caso do PGBL, que foi feito na tabela regressiva, e rendimento tributável recebido de PJ, no caso do VGBL, que foi feito na tabela progressiva. Ok? Então, uma questão aqui fresquinha de prova para vocês, tá? Então, lembra, regressiva, exclusiva. Progressiva, recebimentos de PJ, tá? Que aí entra como renda. Vamos lá? Os índices de Sharpe do fundo A e Traynor do fundo B são respectivamente. Então, você tem que saber a fórmula aqui, e essa fórmula vai ter na prova, tá? O índice de Sharpe é igual retorno do ativo menos retorno do ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão. Lembra? O S de Sharpe é o mesmo S aqui de desvio. E o índice de Traynor? O índice de Traynor vai ser igual retorno do ativo menos retorno do ativo livre de risco dividido pelo beta. Olha o T aqui, ó, de Traynor. Beleza? Davi, questão anterior, define a forma de lançar e a tabela. O produto não influencia. Exatamente, o produto não influencia. Beleza, beleza. Nós já estamos terminando também, tá? Então, olha só. Então, eu tenho que pegar aqui. Eu tenho que saber que o Sharpe eu utilizo o desvio padrão e no Traynor eu utilizo o beta. Então, vamos pegar aqui o fundo A. Ele quer saber o Sharpe do fundo A. Então, o fundo A vai ser 10 menos 7 igual a 3, dividido por 1,2. E o Traynor, que é do B, vou pegar 10 menos 7, 3, dividido por 0,8. Então, vamos lá? Ó, então, 10, o retorno do ativo, 7, o ativo livre de risco, dividido por 1,2. 2,5. Já chama ali que é a letra D, né? É a única que tem 2,5, mas vamos só conferir. O outro vai ser 3 dividido por 2. Não, como é que é? 3 dividido por 0,8, que é 3,75. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu simplesmente apliquei a fórmula dentro do que está pedindo. Então, nós pegamos o retorno do ativo menos o retorno do ativo livre de risco. Para o índice de Sharpe, eu utilizo o desvio padrão. Para o índice de Traynor, eu utilizo o beta. Isso a gente precisa saber. Resposta correta, letra D de dado. Beleza? Última questão de hoje, questão número 20. Os pontos de uma fronteira eficiente representam onde o investidor irá obter. O que é a fronteira eficiente? Não sei se vocês lembram. É aquilo. Então, os pontos traçados aqui na fronteira eficiente é onde o investidor vai obter os melhores retornos. Tá? Melhor é diferente de
maior retorno. Tá legal? Então, ó, menor rentabilidade não, maior rentabilidade para cada nível de taxa de juros não. Então, aqui eu tenho retorno e aqui eu tenho risco. Maior risco para cada nível de retorno, não. Quanto maior o retorno, ó, o retorno aumenta, meu risco também aumenta, tá vendo? Ó. Então, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então, eu aumento o retorno para cada nível de risco que eu assumo. Quanto mais para a direita, mais retorno eu vou tendo. Ó. Essa é a ideia da fronteira eficiente. Tudo bem? Vamos para a questão bônus. Questão bônus. É uma figurinha carimbada, mas a última agora, bônus, 21. Só para a gente fechar o dia de hoje com chave de ouro. Vamos lá? Olha só. Vamos pegar só por definição aqui, tá? A gente tem um investidor propenso a risco, que ele sempre vai objetivar o maior retorno possível, independente do nível de risco que ele está correndo. Eu tenho um investidor neutro a risco, que ele vai buscar um equilíbrio entre a relação risco versus retorno. Então, ele não é o cara nem que quer muito risco, nem muito retorno. Ele é o meio do caminho. E eu tenho um investidor avesso a risco. Tá legal? Se ele é avesso a risco, ele vai buscar o investimento de menor risco possível, independente se isso vai afetar a rentabilidade dele. Ok? Neste caso aqui da questão, ela está me falando que é um investidor avesso ao risco. Então, independente do retorno que ele tem, ele vai escolher o investimento que no fator risco é o que tem menor. Então, ó, 19, 10, 24, 30. Ele vai escolher esse daqui, que é o de menor risco. Resposta correta, o investimento B. Ah, Davi, mas eu já vi essa com investidor neutro a risco. Sim, se fosse o neutro a risco, o que você deveria fazer? Você deveria pegar o retorno e você deveria dividir pelo risco. Tá legal? Então, se fosse o investidor neutro a risco, neutro, ele é o meio do caminho. Ah, Davi, mas coincidiu a resposta. Não tem problema, tá? Não tem problema ter coincidido a resposta. Mas eu tenho que entender quais são os conceitos para saber responder lá na hora da prova. Se ele está pedindo avessa ao risco, eu vou no de menor risco. Se ele estivesse pedindo propensa a risco, eu vou no de maior retorno. E se ele estivesse me pedindo neutro a risco, aí eu tenho que fazer essa relação aqui, ó, pegar o retorno, dividir pelo risco. O que me der o maior numerador é o investidor neutro a risco. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, quero deixar as minhas últimas palavras para vocês. Beleza? Com essa música de fundo, incentivar todos vocês a marcarem a prova, tá? Quem não teve oportunidade de ver as aulas, pode rever depois no nosso canal do YouTube,